Muito boa noite a todos. Estão cansados? Então, levanta mais um pouquinho para a gente ler a palavra de Deus. Eclesiastes, capítulo 4. Só mais esse momento em reverência à palavra de Deus, a quem Ele é. A gente lê as nossas Bíblias. De pé. Ele merece. Eclesiastes, capítulo 4, do versículo 7 ao 12. Leia com fé a palavra de Deus. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Um homem sem ninguém, que não tem filhos nem irmãos, mas que não cessa de trabalhar e cujos olhos não se fartam de riquezas. Ele não pergunta: para quem estou trabalhando, se não aproveito as coisas boas da vida? Também isto é vaidade e enfadonho o trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Até aí. Senhor, nosso Deus, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo, para que nós possamos compreender as grandezas da Tua palavra. Nos dá, Senhor, do Teu Espírito, Deus, nessa noite. Derrama de uma porção do Teu Espírito, Senhor, sobre nós, para que possamos compreender com clareza o Teu Evangelho e a Tua palavra. Nos ajuda nas nossas incapacidades, nas nossas fragilidades. Fala ao nosso coração, alimenta o Teu rebanho, Senhor, através da Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Você pode sentar. Olha como é importante a gente ler os capítulos inteiros. Ler as porções inteiras da palavra. Geralmente as pessoas leem do 9 ao 12, não do 7 ao 12, ou o capítulo todo. Por quê? Porque é mais bonito, é mais agradável. Mas aqui, Salomão, o pregador, está fazendo um contraste. E para fazer um contraste, é necessário 2 partes ou 2 cores para fazer um contraste, pelo menos 2 ou mais. Então, Salomão, ou o pregador, está fazendo um contraste entre uma pessoa que vive sozinha, entre uma pessoa que vive a vida debaixo do sol e vive apenas para si mesmo, em contraste com uma pessoa que não vive para si mesmo. Esse é o contraste. A gente acha bonitinho falar daquela parte que se esquenta na madrugada, que é melhor serem 2 do que 1. Mas sem o entendimento desse versículo, desses 2 versículos que vêm antes, nós não conseguimos entender o ponto central desse capítulo. E esse capítulo não é só uma poesia bonitinha para os pombinhos namorados falarem um para o outro, é melhor serem 2 do que 1. Não. Esse versículo, essa passagem, nos lembra que nós não fomos criados para viver sozinhos. Eu acho que todo mundo aqui tem as suas loucuras e as suas teorias, algumas muito mirabolantes. Mas eu tenho para mim que depois do advento da internet, as pessoas perderam a habilidade de se relacionar umas com as outras, ou estão perdendo gradativamente a habilidade de se relacionar umas com as outras. Não sei se vocês percebem isso também. E eu não estou aqui para demonizar o celular ou a internet, não é isso. Eu estou aqui para trazer o antídoto da palavra de Deus para a nossa carência, para a nossa humanidade. E quando eu digo humanidade,
eu não digo de maneira positiva, mas de maneira negativa. Porque nós, como humanos, somos suscetíveis ao erro, somos manchados pelo pecado, somos falíveis, corruptíveis, necessitados, caídos. Nesse capítulo 7 de Eclesiastes, o sábio, o pregador, está falando sobre o individualismo, ou o egoísmo. E ele está dizendo, afirmando categoricamente, que isso também é vaidade. Isso é vaidade. Como a gente viu nos capítulos anteriores, sobre correr atrás do vento, sobre vaidade é um prazer que é momentâneo, mas que nos escapa das mãos. Eu queria fazer aqui também um paralelo, um contraste entre solitude e solidão. Você sabe a diferença entre solitude e solidão? Solitude é aquele momento, ou um período da vida, ou do dia, ou da semana, ou talvez um período da vida, que nós nos recolhemos para ficar sozinho. Às vezes é bom ficar sozinho. Não é isso que Salomão, ou que o pregador aqui está dizendo. Às vezes é bom ficar sozinho. Eu amo a minha esposa e amo meus filhos. Mas quando eles vão dar uma voltinha de algumas horas, eu dou graças a Deus. E eu acho que assim é com todo mundo. A gente gosta de tomar um banho demorado sem ninguém batendo na porta para que a gente tenha que ir mais rápido. Ou fazer o número 2 um pouquinho mais demorado, porque tem gente que só tem um banheiro na casa, não sei se talvez você mora numa mansão com 4 banheiros, daí você não tem esse problema. Mas eu, réis mortais, que tenho só um banheiro na minha casa, eu passo por isso de vez em quando. Solitude é ficar sozinho por um período de tempo, mas sem perder a alegria. Solidão é diferente. Solidão é quando, por força da circunstância, nós sempre estamos sozinhos. E, por vezes, isso produz em nós melancolia, tristeza. E isso não é saudável. Isso não é saudável. O que nós vamos entender hoje? Que tudo bem um pouco de solitude, mas Deus nos livre de vivermos na solidão. O pregador começa no versículo 7. Aqui a gente expõe a palavra de Deus, então mantenha os olhos na sua Bíblia. Eu vou explicando versículo a versículo. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Um homem sem ninguém, que não tem filhos, nem irmãos, mas que não cessa de trabalhar e cujos olhos não se fartam de riquezas. Faz uma pausa aí. De que adianta trabalhar apenas para si mesmo? De que adianta acumular riqueza? Vocês sabiam que os faraós, eles eram enterrados com as suas riquezas? Porque eles acreditavam que eles iam reencarnar e iam poder usufruir novamente das suas riquezas. É por isso que cristão vai para a vala sem nada. Inclusive, lá no livro de Jó diz que nu a gente nasceu e nu a gente vai voltar para a terra. A gente nasceu do pó e vai voltar para o pó. A gente não leva nada daqui. Como diria no ditado popular, caixão não tem gaveta. Justamente porque a gente não leva nada daqui. Mas eu quero ir mais profundo. Essa questão não é tão superficial. Não é tão superficial. Como eu falei no início, nós fomos afetados pelo pecado. Fomos afetados profundamente pelo pecado. E o pecado, dentro de nós, gera isso que não era para ser algo natural, que é o individualismo e o egoísmo. Isso não era para ser natural. E eu vou explicar por que não era para ser natural. Deus é o Criador. Os cristãos creem que Deus é o Criador. E aqui nós precisamos elucidar algo que é muito importante.
Deus não precisava criar o homem. Deus não precisava criar a terra. Eu já ouvi por aí pregadores e pessoas falando que Deus criou o homem para ele ter alguém para amar. Mas isso está errado. Deus, desde a eternidade, é uma comunidade de amor. Deus não começou a amar a partir da criação do homem. Deus amava o seu filho desde sempre. De eternidade em eternidade. É por isso que Deus ama o seu filho com amor eterno. Porque é desde a eternidade. Ele ama o seu filho e o filho estava lá antes da criação. O Espírito estava lá antes da criação. É por isso que Deus é amor. Deus, ele não ama de vez em quando. Deus é amor. O caráter de Deus é amor. Se Deus é o Criador de tudo, nós precisamos entender quem é o Criador de tudo. A palavra Deus está banalizada. Deus pode ser qualquer coisa. Cabe dentro da palavra Deus, do conceito de Deus, no mundo secularizado de hoje, cabe qualquer coisa. Cabe a natureza, cabe qualquer Deus que inventaram por aí, cabe até pessoas. Mas quem é o nosso Deus? Quem é o Deus a quem nós viemos aqui hoje cultuar? Você tem convicção, você tem certeza de quem é o Deus que você veio cultuar aqui hoje? Nós cultuamos aqui o Deus que é o Deus uno e trino. Ele é o único e verdadeiro Deus. E ele existe em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como nós falamos, lembra no catecismo na semana passada? Vocês estão vendo onde é que eu estou querendo chegar com o ensino da igreja? A gente fala no catecismo, a gente aprende, e essa doutrina que a gente aprende lá no catecismo nos ajuda a entender melhor a palavra de Deus. Então, Deus Criador, o Deus da Bíblia, é um Deus bondoso, um Deus misericordioso e um Deus que é amor. E ele não tem só esses atributos. Eu vou chegar lá na justiça, na santidade de Deus também. Mas inicialmente, as primeiras coisas que a gente aprende, que a Nina está aprendendo quando ela escuta 3 palavrinhas só, já começa a cantar aqui, eu aprendi de cor, Deus é amor. Desculpe, vai ficar essa música, a palavra inteira na cabeça de vocês, mas é que era um bom exemplo. Deus é amor. E ele era uma comunidade de amor. Ele já amava. Então ele não precisava criar algo para amar. Esse que eu quero que vocês entendam. Só que na criação, Deus não consegue parar de amar. Ele continua amando. O transbordar do amor de Deus é a criação e a criação do homem. Deus criou o homem também para amá-lo. É uma continuação do amor de Deus. É quando o amor de Deus se torna tangível na criação. E nas coisas boas, quando a gente está falando aqui sobre debaixo do sol, as coisas boas que nós usufruímos no nosso dia a dia, uma praia para pegar uma corzinha, né, Junei? Bom banho de mar. Para quem gosta de acampar, ir para o meio do mato, poder comer uma comida gostosa. Tudo isso é bondade de Deus. Deus nos criou com paladar, Deus nos criou com sentimentos. E o fato de podermos sentir e desfrutarmos das coisas boas que Deus criou debaixo do sol é por causa do atributo da bondade de Deus. Imagina se a gente vivesse aqui e não sentisse nada. Imagina se a gente comesse e não sentisse gosto. Imagina, desculpe aqui a comparação esdrúxula, mas imagine procriar sem sentir prazer, de maneira só mecânica e automática.
Mas glória a Deus que Deus criou o prazer. Senão ia ser terrível. Então Deus nos criou com sensações. Com a capacidade de sentir e de desfrutar do caráter, da bondade e da misericórdia e da graça de Deus. E tudo isso é graça comum e nós podemos desfrutar de tudo isso. Estão me ouvindo bem? Então olha só, Deus, o Deus que nós cremos, o Deus da Bíblia, o Deus criador de todas as coisas, único e verdadeiro, criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. É o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 27. Se nós fomos criados à imagem e semelhança, nós fomos criados para amar. Nós fomos criados para amar a Deus e fomos criados para amar uns aos outros. Então, o natural, o como deveria ser a imagem de Deus, o ser humano à imagem de Deus, nós deveríamos, amar deveria ser natural para o ser humano. Aliás, quando a gente fala de ser humano, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo é o ser humano por excelência. Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é a imagem do Criador, é por isso que Ele é perfeito. Jesus é tudo o que era para nós sermos, só que nós não conseguimos por causa do pecado. Fomos criados à imagem de Deus. E pasmem, a bondade só é bondade quando ela alcança a vida de outro. Não sou bom. Opa, já se foi meu sermão, agora vai improviso. A bondade só é bondade quando ela alcança o outro. Ninguém é bom só consigo mesmo, isso é egoísmo. Eu sou bom só comigo mesmo. Será que essa pessoa é realmente boa? Não, né? Mas imagina uma pessoa que é boa só consigo mesmo. É um monstro. Eu vou precisar do sermão. Desculpe. Então Deus nos cria com o intuito de nós nos relacionarmos com Deus e com o próximo, na perspectiva do amor. O amor era para ser algo natural para nós. Só que não é. Não é. A gente magoa as pessoas que a gente ama, ou que a gente diz amar plenamente. Por que a gente faz isso? Por que a gente magoa as pessoas que a gente ama? A gente não ama? Então até o nosso amor é manchado pelo pecado. Até o nosso amor é falho. Nós precisamos aprender a amar. Amém? Nós precisamos aprender a amar. A pergunta que fica é: com quem nós precisamos aprender a amar? Se não com o Deus que é amor. Nós precisamos aprender a amar com o Deus que é amor. Vocês sabiam que no islamismo, amor não é um atributo de Alá? Não é um atributo de Alá. É só uma comparação. A gente vê, eu gosto muito de mitologia grega. Talvez eu assisti muito Cavaleiro do Zodíaco quando eu era pequeno. Mas eu gosto muito de mitologia grega. E os deuses da mitologia grega não me parecem deuses, na verdade não são deuses. Por quê? Porque eles são falhos e humanos, deuses ciumentos, que um parte o outro no meio. A deusa fulana não gostou do que a ciclana falou e fura a outra com uma flecha. Esses deuses não têm cara de Deus, porque eles são imperfeitos. São cheios de pecados e de falhas, como nós. Mas o nosso Deus, o único e verdadeiro, não. O nosso Deus é perfeito. Nosso Deus é amor de eternidade a eternidade. É bondade e misericórdia. Então, quando a gente chega aqui
no versículo 9, expliquei o 7 e o 8, que individualismo não é para ser natural a nós. Nós não fomos criados para ser individualistas nem egoístas, mas isso acontece por causa do pecado. O pregador está dizendo para nós que é na concepção de Deus, e não precisa ser muito inteligente para chegar à mesma conclusão que Salomão chegou aqui, que é melhor serem dois do que um. Se não fosse melhor serem dois do que um, por mais que sejam duas pessoas manchadas pelo pecado, por mais que amem de maneira imperfeita, ainda é melhor serem dois do que um. Isso é uma constatação. Se não fosse, as pessoas não se dariam em casamento, né? Se melhor fosse ficar sozinho, para que casar? É melhor serem dois do que um. Deus é uma comunidade de amor, e Ele nos criou para nos relacionarmos em amor uns com os outros. Só que não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Nós somos manchados pelo pecado. Olha que interessante. Nós precisamos aprender a amar e precisamos do amor em todos os âmbitos da nossa vida. Precisamos, vou começar do pequeno para o maior, do micro para o macro. Precisamos de amor na nossa família. Se amar fosse algo natural, na Bíblia não teria um mandamento, um versículo que diga, que dissesse, parece o Chaves aqui, que dissesse, maridos, amem as suas esposas. Se fosse algo natural, não precisaria um mandamento para amar uns aos outros. O mandamentinho que nos persegue, né? A Bíblia inteira, amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. Marido, ame a sua esposa. Esposa, ame o seu marido. Fulano, ame o ciclano. A Bíblia está repleta desse mandamento. Aliás, a síntese da fé cristã é essa: que vos ameis uns aos outros. Isso é cristianismo. Cristianismo não é nada menos do que isso. É isso e muito mais. E cristianismo com o mais, sem isso, não é cristianismo, é legalismo, é religiosidade, é qualquer coisa. Um cristianismo sem amor não é cristianismo. Pode ser até confundido com paganismo. Então Deus nos coloca em ambientes para a gente amar e ser amado. Para que a gente entenda quão necessário é o amor em nossas vidas. Nos dando essa pista de onde encontrar o amor verdadeiro. Então, nós precisamos de amor na nossa família. Para viver em família é necessário amor. Com os nossos colegas de trabalho, na igreja, nós precisamos de amor. Deus nos coloca nesses ambientes para que a gente aprenda a amar. Vamos pensar isso. Eu gostaria que você gravasse isso. Amar não é natural. Por mais que às vezes você sinta amor. Mas amar plenamente não é algo natural a nós. Então nós precisamos aprender a amar. Nós como igreja precisamos crescer em amor. Em amor por Deus e em amor uns pelos outros. Para que a gente possa dar uma resposta adequada para o mundo. O mundo estampa nas paredes. Tem até aquele clipe do Black Eyed Peas, né? Where is the love? Que eles colam os cartazes na rua. Onde está o amor? O amor está com Deus. E o amor de Deus é derramado através do seu Filho na igreja. E nós podemos dar uma resposta adequada para o mundo. Mas o povo de Deus não é só chamado para amar. Não vou me deter aqui só ao amor. Nós somos chamados também para ser santos. Nós somos representantes visíveis do Deus invisível. Nós precisamos estampar o caráter de Deus no mundo. O que é ser igreja? A grosso modo, nós precisamos aprender o caráter de Deus, conhecer o caráter de Deus, beber do caráter de Deus e representar o caráter de Deus aqui na terra, na igreja, no trabalho, na família, nos nossos relacionamentos. Isso é ser igreja, dentro e fora das quatro paredes.
Não, tem que ser igreja só fora das quatro... Não. Ser igreja dentro e fora das quatro paredes. A gente é igreja aqui. A nossa igreja se reúne dentro de quatro paredes. Então nós somos chamados a demonstrar o amor aqui dentro também. Aliás, aqui a igreja é a escola do amor. A igreja é a escola do amor de Deus. O que é uma lei? A lei estabelece o limite saudável de relacionamento entre pessoas. Me desculpem aí quem estuda direito, eu não sou peão, né? Mas a minha definição, a grosso modo, é isso. A lei estabelece o limite saudável entre pessoas. Onde termina a minha liberdade, onde começa a liberdade do outro, onde a minha liberdade, entendeu? É isso que quer dizer. A lei garante e protege a minha vida e a minha liberdade. A sua vida e a sua liberdade. É isso que a lei garante. Agora, o que é a lei de Deus? A lei de Deus revela o caráter de Deus. A lei de Deus revela o caráter de Deus. Então, Deus é amor, Deus é bondade, é misericórdia, mas Deus é justiça e Deus é santo. São outros atributos de Deus que nós também somos chamados a expressar com a nossa vida. E quem é que nos mostra que o caráter de Deus é esse? A lei de Deus mostra isso. Nós fizemos uma série o ano passado sobre os 10 mandamentos, estudamos isso com profundidade. A lei de não matar é Deus demonstrando o seu caráter, a sua bondade, a sua misericórdia, preservando as nossas vidas. É por isso que nós não podemos matar uns aos outros. Deus estabeleceu a sua lei moral de que nós não podemos matar uns aos outros. Isso é bondade e misericórdia de Deus. Atributo é a silhueta de Deus. A lei estampa o caráter de Deus. É por isso que o povo de Deus é chamado a viver conforme a lei de Deus. Eu tenho muito problema com o evangelho que é pregado por aí, que rasga a Bíblia na metade e vê só evangelho para frente. Está errado. O que Jesus veio aqui fazer? Não só ser um mestre da moral, do bom comportamento, ou ser um exemplo. Jesus veio de fato ser um exemplo. Jesus veio cumprir a lei de Deus, e ele cumpriu a lei de Deus, e ele obedeceu plenamente a Deus, e ele é sim o maior referencial. Mas ele não veio apenas fazer isso para ser um exemplo da moral e dos bons costumes. Cristo veio, cumpriu a lei e foi perfeito em nosso lugar, e tomou os nossos pecados e morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados. Então ele é o exemplo. Ele também sofreu a condenação pelos nossos pecados, pela quebra da lei de Deus. E quando ele subiu ao céu, ele mandou o Espírito Santo, que é quem nos dá poder para obedecer à lei e à palavra de Deus. Então nós não somos cristãos só para ficar olhando para a lei e falar, nós somos pecadores mesmo, né? Fazer o quê, né? Não. O povo de Deus é chamado para ser santo. E só é possível ser santo por causa do Espírito Santo que habita em mim e em você. Amém? O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, não para você ficar bonito e cheiroso, estiloso. Não, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne para que você tenha poder para vencer o pecado. O poder para cumprir a lei de Deus. É para isso que o Espírito Santo foi derramado. Para que a gente, o povo de Deus, seja distinto do mundo, faça esse contraste. O povo de Deus, quando recebe o Espírito de Deus, ele não vive mais no egoísmo, ele não vive mais no individualismo, ele é chamado para a família de Deus, ele é chamado a praticar e receber abundantemente o amor de Deus. O fruto do Espírito é amor. Só ama quem conhece a Deus, é isso que diz lá em 1 João. Só ama quem conhece a Deus, porque Deus é amor. E diz o contrário também, aquele que não ama não conhece a Deus. Pode saber tudo de Bíblia, pode cantar bem, pode fazer o que quiser. Se não ama, não conhece a Deus. É a palavra de Deus que diz isso, não sou eu. Porque Deus é amor. A lei de Deus, também conhecida como Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, o significado da palavra Torá não é apenas lei.
Mas Torá no hebraico é instrução. Ou seja, Deus nos instruindo a maneira dele de viver a vida debaixo do sol. Então nós precisamos conhecer a lei de Deus. Precisamos conhecer a lei de Deus. Porque a lei de Deus estampa a silhueta, o caráter de Deus. E para conseguir ser representantes visíveis do Deus invisível, nós precisamos conhecer a lei. E viver, e buscar viver de acordo com a lei. Mas a verdade é que nós não conseguimos, né? A lei revela o nosso pecado. Nós não conseguimos. A gente não ama quanto diz que ama. A gente não é tão bonzinho quanto a gente diz que é. Esse é o fato. E a lei de Deus revela isso para nós. A gente chegou à conclusão na nossa série de pregações que nós quebramos todos os mandamentos. Não só alguns. Nós quebramos todos os mandamentos. Mas a lei não revela apenas o nosso pecado. A lei revela também a nossa necessidade. Alguns comentaristas dizem que o livro de Eclesiastes é como se fosse um comentário bíblico de Gênesis capítulo 3. Ele descreve como é o mundo após a queda. Após a queda no pecado, tudo é vaidade, tudo é enfadonho, tudo é cansaço debaixo do sol. Esse é o mundo pós a queda. Então a lei e esse mundo debaixo do sol nos revela a necessidade do ser humano. De que você precisa? R$1,5 milhão é só entrar no Big Brother e ganhar. Será que isso resolve o problema? Será que resolve o problema? Será que R$1,5 milhão resolve o problema? Teve muita gente, talvez até a maioria dos ganhadores do Big Brother, perderam tudo. Gastaram tudo. Continuam infelizes e sem solução. Será que essa é a necessidade do homem? Digo mais. Será que a necessidade do homem é um companheiro ou uma companheira? Se a gente lesse só do 9 para baixo, sim. Mas como a gente lê o 7 e faz esse contraste, mostra a nossa necessidade do Evangelho, não. O que nós precisamos é do Evangelho de Jesus. O livro de Eclesiastes fica antes do Evangelho, porque ao longo da Escritura, nós vamos, a revelação de Deus vai se desdobrando, vai se revelando, a revelação vai se revelando, até chegar no Evangelho, que é o ápice da revelação de Deus. Então o livro de Eclesiastes não considera o Evangelho, o papel do livro de Eclesiastes, essa leitura que a gente fez aqui hoje, é revelar a nossa necessidade, é revelar o quanto nós precisamos de algo que, nesse sentido, nesse caso aqui, o mundo debaixo do sol não consegue saber. Então o Evangelho nos traz a redenção. O Evangelho nos traz a redenção. Como eu falei, Cristo cumpre a lei no nosso lugar. Cristo é perfeito no nosso lugar. É por isso que a salvação não é por obras. É por isso que ninguém vai para o céu porque é bonzinho. Só pode ir para o céu aqueles que depositam toda a sua esperança, a sua confiança e a sua fé em Jesus Cristo. E por causa da justiça de Jesus Cristo, da boa conduta de Jesus Cristo, da perfeição de Jesus Cristo, nós somos salvos pelas obras de Cristo. Olha que glorioso esse Evangelho. Você não precisa fazer nada. Você apenas precisa crer em tudo que Jesus fez e depositar a sua fé e a sua esperança única e exclusivamente nele. Essa é a fé dos cristãos. Cristo veio
para nos tirar da solidão. O mundo sem Deus, as pessoas que não têm Deus, elas têm momentos de solitude, mas elas vivem num exílio espiritual. Por causa da queda, nós fomos alienados de Deus, do próximo, dos outros seres humanos e da criação. É por isso que o ser humano não consegue se relacionar com Deus, é por isso que o ser humano não consegue se relacionar uns com os outros, e é por isso que o ser humano está destruindo a criação de Deus com as próprias mãos. Tudo isso fruto do pecado. Então o que Cristo veio fazer? Veio nos religar ao Criador, veio consertar nossa relação com o Criador, veio consertar nossa relação uns com os outros, e veio consertar a nossa relação com a criação. Ele veio nos tirar da solidão espiritual. Ele veio nos tirar da tristeza e da vaidade que nós experimentamos debaixo do sol. Cristo veio nos ensinar que é melhor. Está na hora de acabar a mensagem já. Tocou o sino da igreja. Cristo veio para nos ensinar que é melhor serem dois do que um. Não só no nosso relacionamento com o próximo, mas o Evangelho, o Espírito Santo nos capacita a ser como Jesus. Bem a grosso modo, qualquer pessoa entende isso, que ser cristão é ser como Cristo, não é? É ser como Cristo. Mas a gente se olha no espelho e Deus o livre, né? Estamos bem longe. Estamos bem longe. É ou não é verdade? Beleza? Já é um começo, pessoal. Reconhecer que está bem longe é um bom começo. Mas não basta só isso. Nós precisamos do poder de Deus, do Espírito Santo, para que a gente possa progressivamente ir se parecendo com Jesus. Também foi por isso que ele morreu e ressuscitou. Cristo não é só o nosso exemplo para cumprirmos a lei. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos capacita a ser parecidos com Jesus. Você foi chamado para ser parecido com Jesus. Só existe uma maneira de fazer isso: dependendo do Espírito Santo. Quando o autor de Eclesiastes está falando aqui de que é melhor serem dois do que um, tem uma conotação espiritual nisso. Você não foi criado para estar sozinho. Você não foi criado para estar desligado de Deus. Você não foi criado para estar desligado do próximo. É melhor, muito melhor, estar com Deus. Porque Deus te conforta quando você está triste. Porque Deus te levanta quando você cai. É por isso que é melhor serem dois do que um. Vocês viram como essa mensagem pode ser só uma coisa bonita e vazia? Eu poderia falar aqui, é melhor serem dois do que um, e falar a noite inteira coisinhas bonitinhas e fofinhas para que você volte apaixonado pela sua esposa. Mas não é isso que esse texto quer dizer. Esse texto aponta para a necessidade que nós temos de Deus. Aliás, todo o livro de Eclesiastes aponta para a nossa necessidade de Deus, a nossa necessidade do Evangelho. É claro que é bom ter alguém para amar e alguém para dividir a vida. Mas sem Deus, você pode destruir essa outra pessoa. E isso acontece bastante. Que desgraça destruir aquela pessoa que quer dividir a vida conosco e que nós dizemos amar. Isso é desgraça. Mas com a graça de Deus, nós podemos aprender a amar. Nós podemos aprender com Deus, na nossa relação com Deus, a amar uns aos outros, a amar o nosso cônjuge, a amar os nossos irmãos da igreja, a amar as pessoas que não conhecem a Deus e revelar para elas o amor de Deus, o caráter de Deus e a misericórdia de Deus. Eu sei que vocês sabem o que está escrito em João 3,16, pelo menos se vocês não sabem, eu preciso melhorar como pastor.
João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas agora eu pergunto para vocês, o que está escrito em 1 João 3,16? Abra comigo. No final da Bíblia. Eu falei a noite inteira sobre amor. Será que a gente sabe amar? Será que a gente conhece o que é amor? O que está escrito em 1 João 3,16 é o seguinte: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. A gente precisa, aprender a amar. Com quem que a gente precisa aprender a amar? Com aquele que é o verdadeiro amor. Um amor eterno e imutável. Um amor perfeito. Um amor que todo o coração e toda a alma do ser humano anseia. O seu coração, a sua alma anseia por ser amado, por um amor perfeito e eterno. E esse amor não vem dos braços de um homem ou de uma mulher. Esse amor perfeito também não vem dos braços de uma mãe e de um pai. Apesar de o amor de um pai ser quase perfeito, só não é perfeito porque os pais e as mães são imperfeitos. Mas o amor perfeito vem dos braços esticados do nosso Senhor Jesus Cristo lá na cruz. Esse é o amor que nós precisamos. Esse é o amor que vai nos preencher, que vai nos transformar e que vai encher esse mundo e vai trazer glória para o nosso Deus. E assim nós vamos estar cumprindo a nossa missão e o nosso propósito debaixo do sol. Vamos orar? Senhor, nós fomos desmascarados pela Tua palavra, Senhor, mais uma vez. Nós confessamos que nós não sabemos amar. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos do Teu amor. Precisamos, Senhor, do Teu amor por nós para nos salvar da nossa natureza pecaminosa. Nós precisamos do Teu amor para nos salvar da nossa condenação. Nós precisamos aprender contigo, nós precisamos conviver contigo, Senhor. Senhor, eu oro como pastor dessa igreja, que Tu derrame do Teu amor sobre essa igreja, que as pessoas aqui se amem verdadeiramente. Nós não somos uma igreja cheia de talentos, cheia de riqueza, cheia de pompa, Senhor, mas que nós possamos ser reconhecidos como uma igreja que ama, porque uma igreja que ama é uma igreja parecida contigo, Senhor. Enche o nosso coração de amor, para que a gente possa Te amar, amar uns aos outros, amar os perdidos e esperar a Tua volta, Senhor, para que a gente possa morar contigo no lugar onde vai ser amor, onde vai ser paz, onde não haverá guerra, onde não haverá sangue, onde não haverá problema, onde o amor eterno de Deus reinará. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Se você concorda comigo, diga amém.
Amém?